Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Você que trouxe a palavra do Senhor, hoje tem um tema nessa noite. E Jesus veio ao mundo para estabelecer o reino de Deus, amém? Tema dessa noite. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra o livro de Miqueias, capítulo número 5. Sai um pouco aí dos livros mais conhecidos. Você não encontrou, peça alguém para te ajudar, amém? É um livro que quase ninguém ministra tanto, mas eu quero falar acerca de Miqueias 5, que vai falar de uma profecia em nome do Senhor Jesus. Fica aí nos Pequenos Profetas, livro de Miqueias. Louvado seja Deus. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Miqueias, capítulo de número 5. Eu marco o texto aí um pouquinho. Encontrou, diz amém? Quem não encontrou ainda, diz misericórdia. Então vamos esperar vocês encontrar, amém? Não tinha marcado aqui, perdi minha marcação. Vai dar certo. Pois é. Tá vendo? Depois de Jonas, Miqueias 5. Tem alguns versículos que eu marquei que são interessantes para que a gente venha. Encontrou aí? Encontrou? Conseguiu encontrar, Eva? Miqueias 5, verso 2. Jonas todo mundo conhece, né? Um dos pequenos profetas muito conhecido. Depois de Jonas você vai passar a achar Miqueias. Vamos ler o texto? Toda a igreja, vamos acompanhar comigo. Vai dizer assim a palavra do Senhor: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cuja as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vamos ler aqui o versículo de número 4, toda a igreja. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. Amém? Louvado seja Deus. Põe a mão sobre a sua palavra, feche os seus olhos. Vamos orar nesta hora em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, que não venha ser eu que venha ministrar nessa noite, mas que venha ser o Espírito Santo de Deus que venha habitar em nosso meio. Fale conosco, ó Deus, por intermédio da sua palavra, pois hoje, meu Pai, é um dia memorável, que foi, meu Pai, o dia em que o Senhor Jesus falou: faça isso em memória de mim. Hoje nós renovaremos a nossa aliança, o nosso compromisso, lembraremos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós para nos resgatar dos nossos delitos e pecados. Hoje nós estamos no tempo da graça, pois a misericórdia do Senhor nos alcançou por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus estabelece o reino de Deus sobre a terra. Nós temos um tema nessa noite. Nós vamos entender aqui que Miqueias, ele é um dos profetas que vai predizer o nascimento de Jesus, o Messias. Se você não entende, aqui Miqueias está falando do Messias, daquele que iria vir para resgatar o povo de Deus, porque Paulo vai dizer: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aqui nós temos um texto que eu quero examinar esse texto com vocês,
que esse texto vai nos ensinar muito nessa noite. Primeira coisa que Miqueias vai dizer acerca desse texto, ele vai dizer que tu, Belém, Efrata. Belém é o local, é a cidade aonde Jesus nasce, aonde o Messias iria nascer. Então aqui nós temos o local exato aonde Jesus iria nascer. Para que muitos não conheçam, Efrata simboliza a casa da fertilidade. E Belém Efrata, se você não sabe, é a cidade, é um local aonde Davi nasceu. Davi também nasce na mesma cidade. E se você buscar e pesquisar a história de Davi, Davi tem descendência direta de Jesus. Ele faz parte da genealogia de Cristo, porque Davi, ele nasceu para fazer parte da genealogia de Cristo. Alguns aqui já escutaram o cego de Jericó dizendo: Filho, tem misericórdia de mim. Aqui ele vai fazer uma referência que Jesus era descendente direto do rei Davi. Para muitos não sabem, Belém Efrata é um local aonde Davi nasce. Olha que interessante. E também é chamada de casa da fertilidade. A fertilidade é o que? É frutos, é um ventre próspero, fértil, aonde iria gerar pessoas, e pessoas que seriam capacitadas para fazer a diferença no mundo. Davi nasceu e foi extraordinário o seu reinado. Mas eu não quero entrar aqui em Davi, vamos aqui para outro canto. Eu quero só fazer uma referência na Bíblia para vocês. O texto vai dizer: posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Aqui Miqueias está traduzindo para nós que entre muitas cidades, Jesus, Deus, vai escolher a cidade de Belém de Judá, uma cidade pequena. Por que Deus, entre milhares de lugares, milhares de cidades grandes, iria escolher justamente a cidade de Belém para que Jesus nascesse? É uma cidade pequena, um povoado pequeno. Aí, pesquisando, lendo lá na frente, Jesus vai se deparar com os discípulos brigando, discutindo acerca de um assunto: quem era o maior do reino dos céus? Pedro estava no meio dessa discussão, com certeza, eu acredito. E Pedro estava falando: eu sou o maior. Tiago, eu sou o maior. João, eu sou o maior. E Jesus chega no meio daquela bagunça. E Jesus vai perguntar: o que vocês estão falando? O que vocês estão discutindo? E os discípulos falaram: nós estamos discutindo quem é o maior. Aí Jesus vai dizer: aquele que for menor será o maior. E ele nasce na cidade menor. Percebe que tudo que Jesus fala, ele nos ensina alguma coisa. Jesus não falava nada por acaso. Tudo que ele falava, tudo que saía da sua boca, era ensinamento, era aprendizado para as nossas vidas. Então, em milhares de cidades grandes, Deus escolhe uma cidade pequena para que o Messias nascesse. Preste muita atenção. Para aqueles que não sabem, Belém Efrata fica 10 quilômetros. Se você pegar Belém Efrata, 10 quilômetros, você chega em Jerusalém, a maior cidade, a cidade santa. Então ficava muito próximo, 10 quilômetros. 10 quilômetros é muito ou é perto? Para quem 10 quilômetros é pertinho ou é longe? É perto. Vai lá na mesma referência, na mesma conexão. Glória a Deus. 6625 aqui. Deve ter mexido aí. Amém? Preste muita atenção. Preste muita atenção. Olha que interessante. Mesmo de ti sairá o que será Senhor em Israel. Senhor, olha na tua Bíblia. Está escrito em letra minúscula. Glória a Deus. Está em letra minúscula ou maiúscula? Leia. Senhor. Está como? Quando está escrito em maiúsculo, fica o quê? E Deus significa dono. Senhor tem a tradução de dono, aquele que é dono. Se ele é dono, ele é autoridade, ele é poder. Preste atenção. Miqueias está nos ensinando que dessa cidade vai sair um que governará.
vai sair um que vai ser Senhor, vai sair um que vai ser Deus, vai sair de lá aquele que vai ser grande na presença do Senhor. Olha isso. E cujas origens, ele vai dizer, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui preste muita atenção. Miqueias está falando para nós que de lá sairá o Salvador, aquele que vai salvar o povo, aquele que vai conquistar algumas pessoas, aquele que vai contradizer muita coisa. Porque, meu irmão, aquele que nasce para brilhar, ele vai trair muita coisa, sim ou não? Ele vai atrair tanto coisa ruim como coisa boa. Porque muitos acreditavam em Jesus. Muitos dos judeus acreditavam e criam que ele era o Cristo. Nós temos um exemplo, Nicodemos. Ele era um grande mestre da lei, mas ele acreditou que Jesus era Deus, que ele era aquele que os profetas antigos profetizavam antes dele ter nascido. Então preste muita atenção. Sairá daquele que será Deus desde o tempo da eternidade. Olha o que Miqueias está dizendo, que aquele que vai vir, ele é desde os tempos da eternidade. Olha que revelação fantástica, olha que revelação extraordinária. Miqueias está falando que aquele que vai vir é desde os tempos da eternidade. Miqueias está dizendo em entrelinhas aqui para nós, que aquele que vai vir será Deus, porque aquele que vive desde a eternidade é Deus. Deus é acima do tempo, Deus é dono do tempo, Deus é onisciente, é onipresente, Ele é acima de tudo, de todas as coisas. Ele está dizendo que aquele que vai vir será Deus. Aqui faz uma referência que Jesus é Deus. Se eu pegar ali João, capítulo de número 1, verso de número 1, João vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui João está falando acerca de Jesus, que Jesus é desde os tempos da eternidade. Se você pegar João, capítulo de número 1, versículo 2, João vai dizer: o Verbo estava com Deus e desde a criação dos tempos antigos. João está dizendo que desde que Deus criou o céu e a terra, Jesus estava lá presente. Jesus estava com Deus. Ele era Deus. E Miqueias fala que desde os tempos e os dias da eternidade, aquele que iria nascer em Belém seria Deus. Como que Miqueias sabia disso? Se você não sabe, para aqueles que não sabem, essa revelação aqui, essa profecia, ela acontece, sabe quanto tempo depois? 700 anos depois que Miqueias fala acerca disso, Jesus nasce em Belém. Jesus vai nascer, aquele que iria salvar a humanidade. E por que Jesus nasceu? Alguém me sabe? Jesus nasceu para nos salvar. Ele nasceu para restaurar o reino de Deus. Ele nasceu para ser salvador. Ele nasceu para reconstruir. Ele nasceu para trazer justiça e para trazer esperança para todos nós. Jesus nasceu para isso. Só que antes de eu falar em Jesus, eu tenho que dizer algumas coisas aqui que é importante. Alguém sabe qual era a aparência de Jesus? Antes de Jesus nascer, pode falar. Preste atenção. Quando Jesus ele nasce, acontece uma reviravolta muito grande. Primeira coisa, tinha os fariseus ali, os escribas, os saduceus. Só que os fariseus, preste muita atenção, eles eram para preparar o caminho de Jesus. Se você pegar o contexto, aqui não é a Bíblia, aqui é o pregador falando. Cabeça do pregador, lendo a história, conjecturando aqui com base no que nós temos na Bíblia. Os fariseus eram para ser homens que iriam trazer o povo ao reino de Deus, iriam levar o reino de Deus ao povo. Não precisava de João nascer para preparar o caminho do Senhor. Já tinha os fariseus aqui, eles tinham acesso à palavra, eles tinham acesso à Torá, que era o livro, os 5 livros da Bíblia. Não existia ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento ainda ia ser escrito ainda. Só que Jesus ele nasce com uma missão, ele nasce para fazer algo, ele nasce para restaurar, para salvar, para trazer esperança, como eu falei. Só que preste muita atenção aqui,
Os escribas, os fariseus já estavam presentes aqui, já era vivo. Eles tinham acesso à palavra, não era todo mundo que tinha acesso à Torá, não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia. Eles liam a Bíblia, conheciam a palavra muito bem, pregavam muito bem. Se pegar aqui, irmão, você pregava melhor que nós. Se pegar os fariseus, que eles pregavam a Bíblia assim, dava show de Bíblia. Só que o que adianta pregar muito bem, mas não viver aquilo que prega? E primeira coisa que Jesus, quando ele chega, ele se debate com algo muito interessante. Quero que você foque e redobre a sua atenção aqui. Primeira coisa que Jesus vai debater: religiosidade. E a religiosidade dos fariseus, desde o tempo de Jesus, está batendo na porta até hoje nas igrejas. Bate ponto até hoje. Existem três coisas: religião, religiosidade e espiritualidade. O que é religião? Alguém sabe? Se alguém chega em você e pergunta qual que é a sua religião, o que você vai dizer? Qual que é a religião? Eu sou da religião? Fala, igreja. Tem alguns que é religião espírita, religião católica. Vai falando. Budista. A religião, ela tem consigo coisas ou normas que você tem que cumprir, sim ou não? Religião não é você chegar naquele local, sentar e ficar tranquilo, não. Você vai seguir alguma regra ali. Você vai seguir algum caminho, alguma direção. E normalmente eles usam um livro. Aqui nós usamos o quê? Qual livro que nós usamos? A Bíblia é o nosso meio de direção, sim ou não? A Bíblia é o que Deus tem para nós, as normas que Deus estipulou aqui, o que aconteceu nos tempos antigos, para que nós não cometemos aqueles erros. Então Jesus, o que Jesus se depara? Jesus vê que o mundo está em pecado, só que a ignorância do ser humano é muito grande. Então a primeira coisa, religião. Religião é aquilo que eu faço, é o caminho que eu vou seguir. O espiritismo vai acreditar que existem outros espíritos. Aí tem a religião dos kardecistas, que vão dizer que cada corpo morre e faz o quê? Encarna em outra pessoa, não é isso? Existem várias vidas para eles. Cada religião vai ter um meio de direção, um meio de caminho. Só que não é isso que eu vim falar aqui hoje. Estou dando uma introdução para você entender. O que mais pega, pastor, o que é religiosidade? O que é a religiosidade? A religiosidade é criada pelos homens. Primeira coisa que eu entendo. A religiosidade não tem nada a ver com Deus. Primeira coisa que eu vou falar aqui para você: a religiosidade foi criada pelos homens. Aí eu vou explicar para você aqui. Isaías vai dizer que Jesus, vai dizer mais ou menos a aparência de Jesus. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui já viu o filme de Jesus? Levanta a mão, quem aqui já viu série de Jesus? Quem aqui já viu 10 Mandamentos? Está passando agora Paulo? Quem aqui já viu, falou da trajetória de Cristo? Na Record fala muito sobre isso. Quem aqui já viu o filme de Jesus? Como que Jesus é no filme? Como que ele é? Religiosidade. Não foi criado pelos homens, não foi criado por Deus, aquilo lá é coisa de homem, tem dedo de homem lá. Por que Jesus não vai aparecer feio lá no filme? Vai atrair alguma coisa? E se você pegar na Bíblia, Isaías 53, ele fala como que é Jesus. Abriu aí? Bora para me ajuda. Isaías 53, tem que ficar ligado. Não ficar ligado, aí põe outro para ler, né? Pastor, o senhor tem que ser o irmão William. Então, várias gente perguntando por que só o senhor está lendo. Sabe por que só o irmão está lendo? Ele é o quê? Qual que é a função dele? O que é presbítero? Auxiliar do pastor, tem nome auxiliando, irmão. Está fazendo a função dele, não é? Então é isso. Vamos quebrar esse papo hoje. O que acontece? Religiosidade. Jesus é bonito, e o seu cabelo lindo, né? Ele é forte. Não é assim que aparece Jesus nos filmes? Meu irmão, você vê Jesus no filme e fala assim: rapaz, esse cara é um modelo. Olha que Jesus bonitão, não é?
cabelo bonito, barba feita, cerrada. Como que era Jesus? Isaías 53, versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto. É Isaías 53, 2? 53, 2. Amém. Ele cresceu diante dele como um broto, tenro e como raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade. Peraí. Ele não tinha o quê? Nem beleza ou majestade. Pode que nos prosseguir. atraísse. Que nos Atraísse. Nada de Jesus atraía a gente. Pode continuar. Nada havia em sua aparência para que desejássemos. Preste atenção. O texto que você leu, Jesus, ele não era formoso. Ele era formoso? Tinha alguma beleza nele? Alguma coisa nele nos atraía? Por que eles fazem Jesus bonitão lá? Jesus maravilhoso, bonito, cabelo bonito, barba cerrada, religiosidade. O que é religiosidade, pastor? São coisas e normas que o homem inventa que vai além da Bíblia. A gente tem que seguir a Bíblia. Mas há um texto aqui na Bíblia que fala: se você for além da palavra, quem escrever alguma coisa que vai além da Bíblia, vai ser maldito, amaldiçoado. Você não pode ir além do que a Bíblia diz. Além do que a Bíblia diz é errado. Além do que a Bíblia diz, você vai estar pecando. Sabe o que é mais difícil da religiosidade? É a pessoa criar coisas, fazer coisas que vai além da Bíblia. Ele sabe o que é a palavra, ele sabe o que é a palavra, a doutrina. Os fariseus conheciam a Bíblia, sim ou não? Mas eles infringiam regras dentro da Bíblia, ou criavam coisas que eram a mais da palavra de Deus, para que o povo, a Bíblia já era difícil no Antigo Testamento, sim ou não? A Torá já era complicada, seguir todos os mandamentos e as regras já era difícil, porque Jesus veio para trazer a graça. Ali eles viviam um tempo da lei. Seguir a Bíblia já era difícil. Além de ser difícil, os escribas e os fariseus dificultavam ainda mais. Vou dar um exemplo para você entender. Eles falavam que no sábado não pode trabalhar, sim ou não? Sim ou não? Não podia trabalhar no sábado. Só que se você andar 5 km, você trabalhou. Então você não tinha que fazer nada. Se você andasse 5 km, já é trabalho. Já excluía você. Se você pegar 5 kg de peso, é trabalho. Então você podia pegar um saco de arroz. Um saco de arroz não pesa 5 kg. Se você fosse no mercado, ou você carregasse 5 kg de arroz, você não podia. Aí vamos trazer para os tempos de hoje. Vamos traduzir a Bíblia para hoje, que é a religiosidade. É a pessoa chegar na igreja e querer ser santa demais. E querer unir as pessoas que não é santo igual você é. Aí a religiosidade, ela traz isso para a igreja e quer que todo mundo seja igual a você. É aquelas pessoas que falam assim: você não pode usar uma calça. Pode usar calça não, se você usar calça vai para o inferno. Se você tomar Coca-Cola, você vai para o inferno. Você não pode andar de bicicleta. Se andar de bicicleta vai para o inferno. Começa a colocar regras. Meu irmão, era assim. Escuta o bispo pregando isso. Antigamente, se você tomasse Coca-Cola, você nem tomava ceia. Aí escuta. Ó, meu irmão, você não pode usar um brinco, tá? Se usar um brinco, vai para o inferno. Ó, você não pode usar na sua mão cores, algumas cores. Não pode usar preto, que preto é lá do diabo. Você não pode usar vermelho, que vermelho significa a bomba gira. Você não pode usar tal cor, roxo. Aí aquela pessoa, ela traz isso e ela quer que ela seja igual a você. Você não pode usar isso. E começa a criar regras. E essas regras, as pessoas vão aceitando isso e vai virando tradição. Vai virando verdades, falsas verdades. E as pessoas, em vez de chegar até Cristo, se afastam. Em vez da pessoa chegar até a igreja, ela vai se afastando da casa do Senhor, porque vai impondo regras.
porque nós temos que ser perfeitos demais. Eu era de uma época que eu via falar assim: você não pode colocar televisão na sua casa. Até hoje, algumas religiões não têm televisão dentro de casa. É ou não é? Não pode colocar televisão na sua casa. Você não pode pintar o esmalte preto, vermelho, rosa, tal cor, tal cor. Você não pode usar salto alto, irmão. Se você usar salto alto, você vai estar escandalizando a igreja. Tem que ser salto baixo. Salto alto não. A irmã está no pecado. Aí Jesus veio para fazer o quê? Para quebrar isso. Nós chegamos no monte uma vez, um dia. Toma cuidado, meu irmão, você vai no monte, você tem que resguardar por Deus. Aí tem irmão que vai no monte, não fala nada do pastor, chega lá, em vez de chegar no monte, ficar cheio da presença de Deus, fica mais perturbado do que já está. Nós fomos no monte que estava fazendo a campanha, isso nós já estávamos aqui já, na delegação. E chegou uma irmã lá do lá, e aquele negócio todo, o irmão é tocha, é fogo duro, é missionário, não sei da onde. E chegou na pastora: pastor, eu posso orar por você? Pode orar. A gente pode negar a oração. Vamos orar. Foi orar para o pastor. O negócio deu ruim, mano. Aí eu orou para o pastor e tal. Deus me fala que você tem que tirar o esmalte vermelho. Você não pode usar nada de vermelho, esmalte, nada. Senti até o cheiro de morte. Falei: eita Jesus. Pronto, a mulher lançou esse negócio, essa bagunça, foi embora. O pastor ficou pensando na cabeça. E ela chegou em mim e falou assim: agora? Eu falei assim: agora nada, vamos orar. Se for algo de Deus, Deus vai, o Espírito Santo que vai em você vai te incomodar, você vai tirar e está tudo certo. Se não, não vai acontecer nada. Preste muita atenção aqui. Paulo vai dizer que nós somos templo, morada de quem? Então o Espírito Santo ele vai comunicar com você. Se você usar uma roupa, uma calça, uma bermuda que não está agradando o Espírito Santo, ele vai constranger você. Cada um tem sua forma do Espírito Santo comunicar com você. Só que não vem criar regras e impor que as pessoas fazem o que você faz. Porque às vezes o que você faz, o Espírito Santo te proibiu de fazer, mas não proibiu o irmão do lado de fazer. Aí nós oramos, não aconteceu nada. O Espírito Santo te constrangeu você, irmão? Não. Então continua usando, não tem problema nenhum. Porque o Espírito Santo falou com você. Ele é seu dono, ele é Senhor na sua vida. Ele é Senhor, ele é Criador. Ele que te criou, ele que te formou. Então ele sabe o que é melhor para você. Eu posso falar aqui acerca disso porque a bispa me deu autonomia para falar. A bispa mesmo, você nunca viu, ou eu pelo menos nunca vi, a bispa de brinco. Ela não usava brinco. Quando a mãe dela era pastora, né? Ela já contou essa história uma vez. Posso falar isso porque ela já contou isso no culto. Ela falou assim que a mãe dela falou assim: olha, até se você chegar aos 18 anos você não vai usar brinco. Mas é algo que ela fez com Deus. Mas depois dessa idade, se você quiser colocar, amém. Aí depois daquela idade, ela completou uma certa idade, depois passou aquele tempo de prova, que a mãe dela vestibular, ela pegou e não começou a usar mais. Mas ela falou assim: é algo meu, mas eu não quero que você seja igual eu, cada um vai impor suas regras. Mas eu não quero que você seja igual a mim. O Espírito Santo vai tirar algo de você que às vezes você... Sabe o que, irmão? Cada um passou alguma coisa lá fora, no mundo lá fora, que às vezes você não passou. Eu vejo pessoas, né, sobe monte, desce monte, faz tudo no dia, aí no outro dia já está em outro culto, já está em outro culto. Meu irmão, não acontece esse negócio não. Mas para aquela pessoa, eu não posso julgar ela, porque para aquela pessoa, ela era intensa lá fora, ela era muito intensa lá no mundo, ela era de festa, era de bagunça. É uma forma dela retribuir aquilo que Deus fez para ela. Então a pessoa sobe monte, desce monte, vai no culto, tem culto todo dia na casa dela, ou tem culto todo dia na congregação dela. Só que ela é uma forma dela agradecer a Deus e ser grata a Deus pelo que Deus fez para ela. Só que você não precisa ser igual a essa pessoa. Você tem que ser e pertencer a Deus. Mas você não tem que cobrar alguma coisa que Deus estipulou para você fazer. Você não pode fazer isso, isso é errado. Você vai matar a fé do irmão, porque cada um é uma intensidade com Deus diferente. A Bíblia diz que cada um tem uma medida de fé, cada um tem uma atitude diferente, cada um tem uma decisão diferente. A gente não pode explorar as pessoas, porque vamos supor, meu irmão, eu oro 2, às vezes,
Vamos colocar aqui, cada irmão tem irmão que ora 1 hora, tem irmão que ora meia hora. Aí porque o irmão orou 1 hora, quer estipular o outro orar 1 hora, não dá certo. Cada um tem a sua profundidade com Deus diferente. Tem irmão que jejua 3, 4 vezes na semana, tem irmão que jejua 1. Aí o que jejua 3, 4 vezes vai falar assim: nossa, tem que jejuar 3, 4 vezes também. Você tem que ser homem de Deus. Você jejuou só um dia, que vergonha é essa? Eu não posso fazer isso, meu irmão. Cada um tem uma busca, cada um tem uma entrega diferente. Ninguém é igual a ninguém. Aí Jesus veio para quebrar essa bagunça. Porque o peso que os fariseus jogavam em cima do povo era muito grande. E eu vejo igrejas fazendo isso no meio do povo. Está matando a fé do povo, está acabando com o povo. Não pode fazer isso. Estipular religiosidade demais, quer ser santo demais. Só que Jesus falava, quer ser santo demais, mas não vive o que prega. É pastores, irmãos subindo no altar, falando para a igreja ser santa demais, falando para a igreja cobrando demais, mas não vive o que cobra. Então religiosidade é coisa humana. São tradições que vão passando de geração em geração. E isso está passando até hoje, nos dias de hoje. Pensa, irmão, até hoje eu conheço pessoas que não têm televisão na sua casa. Porque entrou na cabeça, entrou na mente, acabou. Ai, meu irmão, pode tirar isso aí. Só Jesus. Só a misericórdia de Deus. Porque na cabeça daquela pessoa, se eu colocar a televisão, já vai estar aqui na minha casa. Isso é tradição, isso é religiosidade. Ai, não posso usar tal roupa, não posso estar fazendo tal coisa. Eu acredito, irmão. O que eu acredito? Eu acredito que o Espírito Santo tem a sua forma de comunicar com cada um. Se você colocar algo que não vai fazer bem para você, o Espírito Santo vai te constranger. Ele vai falar assim: essa roupa não está boa, está sensual demais. Você vai ficar constrangido, porque o Espírito Santo nos constrange. E foi pago um alto preço para que o Espírito Santo estivesse aqui na terra hoje. Então a aparência de Jesus é religiosidade. Dele não tem formosura nenhuma. Aí coloca um Jesus maravilhoso lá. Isso é coisa humana. Você tem que ler para a Bíblia. Por que Jesus não era feio? Porque não vai atrair ninguém, meu irmão. Se eu colocar um Jesus feio lá, coitado, quem que vai ver a série? Quem que vai ver o filme? Quem que vai lá no cinema? Quem que investiu o dinheiro vai ficar pobre, coitado, meu irmão. Investiu o dinheiro dele lá para fazer o filme de Jesus. Ninguém foi lá ver Jesus, porque Jesus é feio. Estamos vivendo em uma sociedade de aparência. Se não tiver um ator principal bonito, ninguém vai ver o filme. Se não tiver um irmão ali chique, elegante, ninguém vai lá na igreja. É assim que não é. Só que Jesus veio para quebrar tabu de aparência. Por que Jesus vem sem formosura? Por que Jesus não veio bonito? Alguém sabe? Porque Jesus veio pregar o que ele vivia. E a Bíblia vai dizer que os profetas falaram que Jesus iria vir assim. E ele veio assim. Escuta. João vai dizer: não julguei segundo a aparência, mas segundo a regra da justiça. A gente não pode julgar a aparência. Aí teve um profeta grande que foi ungir um certo rei. Alguém vai estar entendendo o que eu estou falando. E o profeta estava andando. E o profeta chega e o homem tinha um monte de filho. Depois você pesquisa e passou, porque eu esqueci o nome do primeiro filho dele. Aí o profeta chega lá e vê o primeiro filho e fala assim: com certeza vai ser esse. Com certeza vai ser esse que vai reinar sobre Israel. O homem é alto, o homem é forte. Rapaz, esse rei aqui é bonito. Porque se você pegar a história de Saul, quem que lembra de Saul? Quem escolheu Saul para ser rei? O povo. Por isso que Saul era bonito. Por isso que Saul era alto. A Bíblia diz que Saul era feio? Saul era alto, os ombros largos, forte, de boa aparência. Mas quem que colocou Saul lá? O povo. Agora pensa aqui comigo, não. Você vai querer algum representante que vai te representar lá, feio ou bonito? Fala aí, mano, bonitão, né? Pastor tem que ser bonito. Se for feio, lascou para nós dois, vai. Não vai dar certo, não. Nem eu não sei ser escolhido. Eu não sei como é que a pastora dele, né? Beleza, mas tá bom. É os olhos espirituais. Como é que é o nome? Manda pra mim qual é o nome do abençoado.
Quando Samuel chega, ele vai dizer: com certeza esse é o rei de Israel. Porque ele olhou o quê? Aparência. Aí Deus fala com ele: por que você está tentando ungir a pessoa que eu não falei que é para você ungir? Eu não vejo como você vê. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Se todo mundo olhasse pela aparência e a aparência fosse o coração, coitado dos feios, já era para nós, né? Mas Deus olha o coração. Deus olha aquele que está lá dentro de nós, aquele que ninguém vê. Deus não julga a gente pelo que a gente é, a aparência. Deus julga a gente como o nosso coração é. Amém? Até aqui? Jesus tinha beleza? Mas Jesus tinha outra coisa lá em Isaías. Bora aí, Isaías 11 primeiro. O pastor mandou aqui, Eliabe, primeiro filho de Jessé. Quando olha Eliabe, Samuel falou assim: é esse aqui que é o rei. É esse aqui é o rei. Sabe quem que é ser o rei nosso, Peraí, vai. Sabe quem que aqui é alto? A igreja está vendo aqui que é alto, tem bom porte. Irmão Adriano, esse dele aqui, tá vendo, Lara? Esse é seu pastor aqui, ó, tá vendo? Alto, forte, tem postura, né? Os ombros largos. Pastor, tadinho, era esse o último escolhido. Era o último lá, o finalzinho lá. Era o último lá. Entendeu? Então a aparência chama a atenção do povo, mas não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é o que você é por dentro, amém? Jesus não tinha formosura, Jesus não tinha beleza nenhuma, só que ele tinha uma coisa. Isaías 11, versículo 1, o que ele tinha? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um ramo. Pode ler. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz o conselho e poder, o Espírito que dá o conhecimento e o temor do Senhor. Quantos espíritos que ele tinha? 3, 4. Ele não tinha beleza, ele tinha o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor. Quantos que ele tinha? Ele não era bonito, mas tinha o Espírito Santo na vida dele. Ele tinha a presença do Pai, ele tinha a glória de Deus, ele tinha a unção do Espírito de Deus sobre ele. Ele não era bonito, mas ele ia julgar Israel com justiça e retidão. Escute, os anjos adoravam só a quem? Os anjos adoravam só a quem? A Deus. Só que Deus vira para os anjos, isso é lá no céu, vira para os anjos e fala assim: vocês vão ter que adorar agora o menino. E os anjos se espantam. Adorar o menino? Porque nós conhecemos que adorar é só Deus. Dá uma lida em Hebreus, capítulo de número 1, verso número 5. Hebreus 1, 5. Os anjos falaram: adorar só a Deus. Como nós vamos adorar o menino? Só que antes dos anjos pensarem, Deus já sabe de todas as coisas. Deus conhece o nosso pensamento, conhece até os pensamentos dos anjos, e Deus dá uma resposta para ele. Hebreus 1, verso número 5. Alguém encontrou aí? Amém. Bora, irmão, lê. Porque a qual os anjos disse: jamais tu és meu filho. Peraí. Um dos anjos disse: jamais é. Meu filho. Pode ler. Hoje te gerei, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Escuta, Deus vai ter um diálogo com os anjos.
Eu vou traduzir para você aqui, mano. Pode ficar tranquilo. Vou traduzir para a igreja aqui. Deus vai dizer para os anjos assim. Para os anjos. É no plural, né? Então todos os anjos. Algum de vocês eu chamei de filho? Algum de vocês eu gerei? Aí no verso 6, Deus vai dizer para os anjos: o meu primogênito eu introduzi no mundo. Deus está dizendo: o meu primogênito está na terra. E Deus vai dizer: a Ele a honra, e a Ele a adoração, e a Ele a glória. Então vocês vão adorar a Ele, porque o meu primogênito está na terra. Vocês é criação, vocês não é filho. Nenhum de vocês eu chamei de filho, nenhum de vocês eu gerei, mas o meu filho, o meu primogênito, eu introduzi no mundo. Anjo é criação, Jesus é filho. Por que Jesus é adorado? Porque Ele é filho. Por que os anjos não são adorados? Porque anjo é criação. Por que Satanás não pode ser adorado? Satanás é filho ou é criado? Você entende que só Jesus pode ser adorado? Porque Ele é filho, Ele não é criação. Só a Jesus e a Deus Pai nós podemos adorar e glorificar. Só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória, só Ele é filho. Louvado seja Deus. Escute, isso aqui dá uma outra pregação. Já preguei sobre a ceia do tabernáculo, sim ou não? Quem lembra da pregação do tabernáculo? Que tinha que ter o sumo sacerdote. Deus visitava o povo quantas vezes ao ano? Quantas vezes? Uma vez ao ano Deus visitava o povo. Só que o que faria para Deus? Um sacrifício. E o sacrifício era feito de quê? De um animal? Não era de um animal? E o animal tinha que ser como? Perfeito. Por que tem que ser perfeito? Porque Deus não aceita sacrifício se não for no mesmo nível dele. Tinha que ser perfeito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Sacrificando animais, nós iremos ser salvos por isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem pecou? Foi algum animal? Quem pecou foi anjo? Quem pecou? Foi o ser humano, não foi? Deixa eu te fazer outra pergunta. Algum anjo nos salvaria? Algum anjo salvaria nós? Não, porque não foi ele que pegou, né? Agora eu quero te falar uma coisa interessante. Existe semelhança. Existe coisa que é semelhante de nós aos anjos, e tem coisa que não é semelhante. Primeira coisa, o que é semelhante? O que é a única coisa que é semelhante entre os anjos e nós? Não. Alguém sabe? O anjo, ele tem o quê? Ele tem o quê? Consciência. O que o anjo tem? Consciência. E o que nós temos? A única semelhança que nós temos com os anjos é a consciência. Nós sabemos aquilo que nós fazemos. Te provo na Bíblia que o anjo tem consciência. Quando Satanás chega até os anjos, o que ele faz cair? A terça parte do céu. Se Satanás convence a terça parte do céu, os anjos tinham poder de escolher se ficavam ou se voltavam contra Deus. Então os anjos têm consciência. E o que os anjos não batem com o ser humano? Primeira coisa, anjo não tem gênero. Anjo não tem sexo, se é homem, se é mulher. Isso eu te provo na Bíblia, em Lucas. Não vou saber o versículo ou a referência bíblica, mas Lucas fala sobre isso. E Jesus fala que os anjos não se dão a casamentos. Ou seja, eles não é homem e nem mulher, e não se relacionam com o outro. Segunda coisa que os anjos é distinto do ser humano. Os anjos são eternos, porque eles estão no céu. E nós temos um prazo de validade. Vamos morrer um dia. Os anjos não. Vivem para a eternidade. Ficou claro isso? Ficou claro isso aí? Entenderam? Então Deus, Ele é o quê? Ele vem na terra como espírito ou como carne? Carne.
Deus não pegou, o ser humano pegou, o ser humano errou, não foi anjo e não foi animal. Então teria que ser algum homem, e esse homem tinha que ser perfeito. Qualquer um animal tinha que ser como? O sacrifício tinha que ser como? Perfeito. Então não poderia ser anjo e não poderia ser animal. Tinha que ser homem, o ser humano perfeito. Agora eu pergunto uma coisa para a igreja: algum ser humano foi perfeito na terra? Antes de Jesus? Teve alguns que bateram na trave, outros só foi até no meio do caminho, foi quase perfeito. Isso aqui dá um debate, né? Quem foram os homens que foram mais perfeitos na Bíblia? Quase perfeitos. Dá um debate isso lá, mas isso é para outra pregação, isso é para outro dia. Aqui nós temos um tempo determinado pelos homens. Preste muita atenção. Então tem que ser um homem perfeito, sim ou não? E a Bíblia vai dizer, o homem mais sábio da Bíblia vai escrever que tudo que é abaixo do céu, tudo que é abaixo do é pecado. Como vamos fazer agora? Como que nós vamos ser libertos? Como que alguém vai nos salvar, sendo que tudo que é debaixo do céu é pecado? Chega um tempo na Bíblia, preste muita atenção aqui, renova a sua atenção. Chega um tempo na Bíblia que é como se Deus, aqui é conjecturando, é como se Deus desse um tapa na mesa e falasse: não quero mais sacrifícios. Olha o que Deus fala: não quero mais sacrifício. Porque o animal, ele era perfeito, fazia prosperidade, só que o animal, ele apenas jogava para frente o que já ia acontecer. Alguém que tem cartão de crédito? Levanta a mão. Ou você paga a fatura total, ou você paga a fatura mínima. Quando você paga a fatura mínima, o que vem no outro mês? A que veio e a outra. Aí você paga a mínima. Aí vai vir o quê? A que veio e a outra. A que veio e a outra. O animal, para você ver entender, era só o juro. Era só o juro. A fatura estava sendo paga. Era só o juro. Era só o juro. Você estava só jogando para frente. Só jogando para frente. Só que vai chegar uma hora que nem o juro você vai conseguir pagar. E chegou uma hora que o juro não era suficiente para pagar a dívida que nós tínhamos. A dívida era muito alta. Era alta demais, ultrapassou o limite. E Deus bate na mesa e fala: não quero mais sacrifício. Os anjos olham, eu acredito que os anjos olham para o outro agora. O que vai acontecer? O que o Pai vai fazer? E Deus fala: descerei sobre a terra como forma humana e salvarei a humanidade. Miqueias, o texto que nós lemos aqui, significa, nesse contexto que nós lemos, que Deus, em sua forma sábia, inteligente de ser, Ele tinha um plano de salvação para a humanidade. A Bíblia é dividida em 3 partes. Primeira parte, queda. Segunda parte, redenção. Terceira parte, alguém sabe? Salvação. Queda, redenção e salvação. Redenção, Salvador. Precisamos de um Redentor. Precisamos de alguém que vai trazer a libertação do povo. E essa pessoa era Cristo Jesus. Só que Jesus teria que vir em forma humana. Ele não poderia vir em forma celestial, porque ele teria que fazer um sacrifício para nós. Ele foi um sacrifício vivo. Só que Jesus, pastor, ele era adorado pelos anjos. Sim, ele foi adorado porque o menino, a criança é Deus. Deus, ele é carne, mas em sua essência ele era Deus. Nós percebemos aqui algumas contradições bíblicas, que existem pessoas que defendem a tese que Jesus era Deus, e outros defendem a tese que Jesus não era Deus. A gente vai ver acerca de debates em religiões, só que eu não quero entrar acerca disso, mas eu quero explicar para vocês o que era Deus carne e o que era Deus em essência de Deus. Escute isso, preste muita atenção. Jesus, em sua essência de carne, ele chorou, mas em essência de Deus, ele disse: Lázaro, sai para fora. E Jesus chorou porque se comoveu com o povo. Em carne ele chora, mas em espírito ele fala: Lázaro, sai para fora. Eu vou mostrar o meu poder e a minha autoridade. Em carne, Jesus até dormiu na polpa do barco. Em carne ele dormiu. Ele estava cansado, porque a carne é fraca,
mas o espírito está pronto e preparado. Em carne Jesus dorme, mas em espírito, em essência de Deus, as pessoas vão dizer: quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Quando ele acorda, ele repreende o vento, ele repreende o mar. Em essência de Deus, ele repreende os ventos e o mar. Tem que obedecer à autoridade de Deus. Em carne, Jesus ele morre crucificado, mas em Deus ele ressuscita ao terceiro dia. Em carne, ele estava com sede, ele estava numa viagem cansativa, mas em essência de Deus, ele fala para aquela mulher: me dá-me de beber, porque a água que eu tenho para te dar é água de vida eterna. Tu não terás sede, tu nunca mais terás fome, porque eu sou o pão da vida que desceu do céu. Em carne, Jesus ele é fraco, em essência humana, mas em espírito ele está pronto e preparado para fazer a vontade do Pai. Eu trouxe tudo isso para mostrar para você que você é limitado. Em carne você é fraco, em carne você tem uma limitação, mas o espírito que está em você está pronto e está preparado. Preste muita atenção. Aquilo que Jesus ele fala, tem pessoas que tivemos até o estudo quinta-feira, pessoas que vão se declarar ser Deus, dizendo que nós somos carne, somos fracos. Uma gripe te derruba, uma gripe faz nem você se levantar da cama, tanto que nós somos fracos. É o que eu estou falando. Uma gripe, para você pegar, dependendo da gripe, você não levanta da cama. Sabe o que isso simboliza para nós? Tanto que nós é fraco. A Bíblia vai dizer que a nossa carne é, mas o Espírito. Sabe por que você é forte? Porque o Espírito Santo está em você. Não porque você é melhor do que ninguém, não porque você é forte, não porque você é alto, não porque você tem aparência. Você é fraco em carne, mas em espírito você é forte. Em espírito você está preparado. Agora deixa eu te falar uma coisa: você nunca pode enfrentar Satanás em carne. Você só pode enfrentar o diabo em espírito. Na força do braço tu perde. Todos que enfrentaram Satanás na força do braço está na sepultura, está morto. Por isso que a Bíblia vai dizer: não é pela força do seu braço, não é pela força do seu poder, mas é do Espírito que você é forte. Vence o diabo em oração, vence o diabo no jejum, vence o diabo na palavra, vence o diabo no Espírito, porque vai ter dias, meu irmão, que a tua carne vai estar fraca, mas o teu Espírito está pronto e preparado para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vai ter dia que você vai chegar no culto, o seu joelho está doendo, o seu braço está doendo, a sua cabeça está doendo, mas o Espírito Santo que está em você vai ser refortalecido, vai ser revigorado, vai ser reestruturado, vai ser cheio da presença de Deus. A tua carne não quer vir para a igreja, mas o teu Espírito vai para a igreja, vai para o culto, vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser renovado, vai ser curado. A tua carne não quer orar, mas o Espírito Santo fala assim: vai orar, porque eu vou levar a tua oração para o Pai, eu vou levar a tua oração para Jesus, eu vou levar as tuas orações, as tuas lágrimas. A tua carne está fraca para jejuar, mas o Espírito que é em você fala assim: jejua, se consagra, porque a batalha vai ser grande. Eu quero mostrar para você que Jesus vem em carne, ele morre em carne, mas em essência ele era Deus. Em essência ele tinha o Espírito Santo dentro dele. E eu quero falar algo para você nessa noite. Se nós pudéssemos caminhar quando Jesus veio aqui na terra, iríamos ver maravilhas que ele fez. Hoje você é bem-aventurado, porque você não viu Deus. Alguém que viu Deus? Alguém que viu Jesus? Mas você sente ele, não sente? A sua carne rompia quando sente ele, não sente? Você sente alguma coisa diferente quando ele está num ambiente, não sente? Porque a essência do Espírito Santo está em você, e você consegue sentir a presença dele quando ele está num ambiente, meu irmão. Escute,
Eu poderia falar muitos profetas que falaram quem era Jesus, mas eu quero demonstrar para você que até aqueles que eram incrédulos reconheceram que Jesus era Deus. Eu te provo isso na Bíblia. Quarta-feira eu estava ministrando na série, eu falei alguns profetas, Isaías. Quem era Deus para você? Isaías, eu falei. Quem era Jó? Quem era Deus para você? Só que agora eu quero finalizar aqui falando de pessoas que não tinham contato com Deus, mas reconheceram que Jesus era Deus. Quem é que lembra de Pilatos? Ele lava as mãos e Pilatos vai dizer: lava as minhas mãos pelo sangue desse justo, pelo sangue desse inocente. Até um homem que não era crente reconheceu que Jesus era Deus. Quem é que lembra quando Jesus estava sendo crucificado? Tinha dois ladrões, um do lado direito e um do lado esquerdo. E um dos ladrões vai dizer: nós merecemos, porque nós estamos aqui, fizemos coisas horríveis para estarmos crucificados, mas este não fez mal nenhum. Este é santo, este é puro, esse é Jesus. Vamos finalizar agora. Jesus morreu, aconteceu um terremoto, tudo o que era dia se transformou em noite, houve uma tempestade muito grande, só que tinha um centurião lá. E quando o centurião, tudo escureceu, tudo começou a tremer, o centurião vai dizer: este verdadeiramente era justo e santo, este verdadeiramente era Deus, era o Filho de Deus. Aquele centurião não era crente. Aquele soldado às vezes poderia ter batido em Jesus naquela hora, mas ele reconheceu que ele era Cristo, ele era Deus, ele era Senhor. E no livro que nós lemos aqui, sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens não são dos tempos antigos, mas desde os dias da eternidade. E o versículo número 4: e ele permanecerá. O que é o mais difícil? E apacentará o povo na força do Senhor. O que é apacentar? Ele vai conduzir. E o exemplo de Jesus é até nos dias de hoje. Ele é exemplo para nós. Ele apacentará as ovelhas. Ele é o exemplo que nós temos que seguir e trilhar. É Jesus, na força do braço dele, mas na força do Senhor. Sabe o que Miquel está falando? Jesus não foi forte em carne, mas ele era forte em espírito. Olha escrito: na excelência do nome do Senhor, seu Deus, eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. Sabe o que Paulo vai dizer quem é Deus? Ele, mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas foi servo, e servo até a morte de cruz, o qual o Deus o exaltou sobremaneira, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é Deus, Ele é Senhor. Amém? Vamos se colocar sobre os pés, vamos preparar para a ceia do Senhor, em nome de Jesus. 1 Coríntios